Pessoal, para passar o tempo aí do isolamento, vou postar uma aulinha, né, que eu dei aí há uns 4 anos atrás na Uninter, para os alunos de ciência política de lá, no contexto do processo de impeachment, né, do qual era objeto a ex-presidenta Dilma Rousseff, né. E nessa conferência eu procurei abordar o tema dos sistemas de governo, né, dentro do contexto de mais uma crise política, e dessa vez de grandes proporções, do presidencialismo norte-americano, né, ou latino-americano, melhor dizendo. Então, para ajudar na reflexão de vocês sobre qual o melhor sistema de governo, né, e por que o presidencialismo é um sistema de governo, vamos dizer assim, nefasto, né, para especialmente para a esquerda, né, mas para as forças políticas progressistas e comprometidas com a democracia em geral, eu procurei postar essa aula aqui, né. Então eu vou passar rapidamente para não alongar muito o vídeo, né, mas o objetivo básico da aula foi abordar dois temas básicos, né. Em primeiro lugar, fornecer mais dados, né, alguns dados, além daqueles já existentes na literatura, sobre o caráter desfavorável do presidencialismo do ponto de vista das forças progressistas, né. E segundo, especular sobre algumas razões pelas quais os latino-americanos aderem tanto ao presidencialismo. Isso não está muito presente na apresentação, né, porque eu falei mais ali, foi mais um tema de discussão e debate com a plateia, mas eu tangencio algumas coisas aqui, as razões, porque não só constatar é, o fracasso do presidencialismo, né, mas ou pelo menos os seus problemas de funcionamento, mas também especular sobre os porquês, né, para não ficar nessa dimensão mais superficial, vamos dizer assim, da análise, né, especular sobre os porquês o presidencialismo subsiste na América Latina. Então, o ponto de partida da minha exposição foi essa visualização de dados da sessão do impeachment, né, que abriu o processo de impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados, aquela fatídica sessão. Isso foi um tratamento das declarações de voto do Iramotec. Eu não me lembro mais de quem eu peguei isso. Eu peguei no Facebook, né? Por isso aqui não estão os créditos. Aí, se alguém se identificar com a figura, por favor, faça um comentário aí no YouTube, né? E se identificando a autoria. Mas aí você tem 4 quadrantes e as proximidades aí de temáticas, né? Então, de um lado aí você tem, vamos dizer assim, né, um quadrante, o segundo quadrante, né, no sentido aí matemático do termo. Você tem aquele quadrante vermelho ali associando democracia, perigos à democracia ou golpe, né, e outra nuvem de palavras, né, daqueles que votaram a favor da abertura do processo de impeachment, com os valores da família, né, da esperança em relação ao futuro. O que tem de comum tudo isso, né? Em todas essas palavras aí? A crise, né? Mais uma vez, do presidencialismo e mais uma vez os partidos de esquerda inermes diante dessa crise, não tendo outra alternativa a não ser vituperar, né, os mais diversos impropérios contra os parlamentares que aprovaram o processo de impeachment após uma série de manifestações que ocorreram no Brasil ao longo dos anos de 2005 e 2015 e 2016. Então a apresentação é isso, o sumário da apresentação é essa, né? Eu vou dar evidências sobre a difusão do sistema de governo no mundo e mostrar que essa preferência
incoercível, né, pelo sistema de governo do presidencialismo. É típico dos países latino-americanos, ao contrário do que existe em outros países do mundo, né. Depois eu vou examinar os argumentos, né, para cada corrente política, vamos dizer assim, para adotar um dos sistemas de governo, né. Esses argumentos existem na literatura, mas nem sempre são acompanhados de evidências, né. E eu vou aí brevemente apresentar algumas evidências, algumas que eu mesmo coletei em bases de dados que existem pela internet, né. E aí, antecipando já, né, quer dizer, existe aí argumentos favoráveis ao presidencialismo, né, em função de 4 vetores básicos, né. O presidencialismo é aquele que dá mais estabilidade às democracias. O presidencialismo é aquele que promove maior eficiência macroeconômica. O presidencialismo promove maior qualidade da democracia e o presidencialismo favorece a implantação do welfare state, né, o que implica uma maior qualidade de vida para as classes trabalhadoras de uma maneira geral. Eu vou dar uma síntese dos argumentos teóricos, basicamente, né, muito brevemente eu vou passar por isso. Depois eu vou abordar alguns entraves do presidencialismo de coalizão brasileiro e algumas propostas de reforma política, né. Eu vou advertir aqui que eu vou passar brevemente aí pelos dados, né, para a apresentação não ficar muito longa. Eu vou ver se eu consigo fazer toda a apresentação em 20 minutos no máximo, né, para não ficar muito cansativo para quem está vendo. Então, o lembrete aqui, né, é sempre bom lembrar, né, isso eu fiz uma correlação aí, né, um scattergram, um diagrama de dispersão dos dados que eu peguei aí do site da Pippa Norris, a base de dados dela, sobre que ela usou para escrever um livro Making Democracy Work, né, e outros que eu fui agregando aí, como por exemplo o índice de felicidade da Forbes, né, e cruzei com o índice de democracia do The Economist, a rodada de 2014. Né. Então, lembrando óbvio, né, a democracia está correlacionada com felicidade, com qualidade de vida, né. Você tem aí uma correlação positiva, né, os países com maior índice de democracia, segundo o The Economist, né, são aqueles países que têm o maior índice de felicidade, tal como elaborado pela revista Forbes, né. Então, é um bom sinal, né, é um sinal que aqueles que defendem a democracia estão indo num caminho correto. Essas são as questões básicas que eu vou abordar, né. Quais são os efeitos do sistema de governo sobre o desempenho da democracia, se a estabilidade, como é quase o senso comum acadêmico, é um princípio eficiente para se avaliar as democracias, como se insere o Brasil no contexto mundial e latino-americano em respeito, e o momento atual, algumas prescrições aí sobre o que devemos fazer para minorar os efeitos dessa crise política. Sempre eu digo, né, com pouca esperança de ser ouvido, né, porque por motivos que eu vou esclarecer ao longo da exposição. É só um exercício intelectual, né, não tenho a pretensão de influenciar ninguém aí nisso, né, e nem me envolver diretamente nessas disputas políticas brasileiras, né, porque eu não tenho assim, meu interesse é basicamente intelectual, não tenho nenhum interesse político ou material em me envolver nesse tipo de disputa aqui no Brasil. Evidências sobre o sistema de governo no mundo. A primeira coisa a se dizer aí, né? Então você tem aí muitos países que ainda são ditadura, né? Mas se você for observar aqui no caso, né, da América Latina, né, nós temos aí um predomínio, é o continente onde existe maior predomínio de democracias presidencialistas, né. Você tem 6
formas de sistema de governo básico que eu coloquei aqui. Ditadura monárquica, né, que são aquelas ditaduras que existem principalmente nos Estados Árabes, né, ou que existiram durante um período na África e no Sudeste Asiático. Você tem uma ditadura militar muito pura e simples, que existe ainda na África e nos Estados Árabes também, no Oriente Médio, né? Por exemplo, o Egito, né? É uma ditadura militar, uma ditadura civil, onde os militares não têm um protagonismo tão evidente, você tem líderes civis, né? Principalmente países ali do norte da África, vamos dizer assim, né? Uma democracia presidencialista, uma democracia semipresidencialista e uma democracia parlamentarista, que são as democracias, as três formas, né, de democracia no tocante aos sistemas de governo. Tá? Então eu coloquei ali, o que vocês vão colocar, o que a gente pode ver aí mais evidente nesses dados aí, né? Nos países industrializados, uma forte preferência pela democracia parlamentarista ou pelo semipresidencialismo. No leste europeu, essas novas democracias têm uma grande preferência pela democracia semipresidencialista, né? E em menor parte pela democracia parlamentarista. E só na América Latina é onde há a maioria de países com a democracia presidencialista. Isso já nos faz refletir, né? Por que isso ocorre, né? Quais as causas que determinam manutenção desse sistema de governo. Prossigamos. Aqui um dado teste de resíduos padronizados, né, sobre a relação entre sistema de governo e continentes, né? Melhor dizendo, o resíduo padronizado não está aqui, mas a gente só colocando melhores porcentagens. Você tem ali que na América Latina, né, 78% das democracias são presidencialistas, né? Só apenas as democracias. Enquanto na Europa, na América do Norte e no Caribe, né, existe justamente o contrário, geralmente países de colonização inglesa. Também aí reforçando os dados anteriores, temos uma apresentação gráfica. E aí, já puxando um pouco a discussão para o Brasil, né, o índice de confiança interpessoal do Brasil é o mais baixo do mundo, da América Latina, segundo os dados do Latino Barômetro, para 2005. E aqui o mais importante, né, é a confiança, o orgulho do sistema político pelos brasileiros, segundo os dados do LAPOP, rodada de 2014 e 2015. O Brasil está atrás do Haiti, da Jamaica e da Venezuela. Apenas 30% dos brasileiros, dos respondentes, né, têm orgulho do seu sistema de governo, né, ou do seu sistema político, melhor dizendo. O oposto disso é o da Costa Rica, né, quando a maioria dos cidadãos tem orgulho de viver sob o sistema político ali, aquele sistema político, né. Aí pega as Américas de uma maneira geral, do LAPOP, né, incluindo aí Estados Unidos, o Canadá e o México. Então o Brasil está atrás do Haiti e da Jamaica. Né? Lembrando aquela música do Caetano Veloso, o Haiti é aqui, né? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Então, argumentos favoráveis e contrários. Melhor sistema de governo ela é função de estabilidade, eficiência macroeconômica, qualidade da democracia e welfare state. Estabilidade, né, é um tema basicamente que aparece muito nos debates entre o Juan Lins e o Limonge, ou o Mayward, né? O sistema político presidencialista é capaz de gerar estabilidade, né? Pelos dados, a gente vê que sim, né? Se você cruzar os dados
do IDH com os anos, né, em que os países ficaram sob democracia, né, viveram sob democracia de 72 a 2010, os dados da Freedom House, a gente vê que há um R2 de 0,7% de correlação positiva com o presidencialismo. Então, os países que têm maior IDH e são presidencialistas, né, que são os países em vermelho ali, eles tendem a ter maior estabilidade democrática do que os sistemas parlamentaristas ou semipresidencialistas, né? Então, do ponto de vista da estabilidade, os argumentos do Limonge, do Mayorga, são ponderáveis, né? Então, não dá para defender o parlamentarismo só pelo argumento da estabilidade. Mas esse é um critério, né, muito superficial para defender os sistemas de governo, né, embora seja um critério, vamos dizer assim, substantivo, né. Vamos aí examinar outros critérios que podem ser adotados para defender os sistemas de governo. Um desses critérios é a eficiência macroeconômica, né, adotados, por exemplo, por alguns autores, como Amorim Neto e o Liebhardt, né? Então, esses dados aí mostram, né, que as democracias consensuais, que são na sua maior parte parlamentaristas, né, têm um índice de eficiência maior, né? Estão negativamente relacionadas com inflação, né, com custo de vida e com irresponsabilidade fiscal. Então, você tem os sistemas, grosso modo, a gente pode dizer que as democracias parlamentaristas têm uma alta taxa de responsabilidade fiscal e estão menos sujeitas à inflação. O outro tema é a qualidade da democracia, né? A gente pode cotejar o desempenho, aí já sofisticando mais a análise, né? Introduzindo outras variáveis mais complexas para avaliar o desempenho dos sistemas de governo. A qualidade da democracia eu utilizo como proxy para mensurar a qualidade da democracia, o índice de qualidade do governança, né, do Instituto do Banco Mundial, um think tank vinculado aí ao Banco Mundial para 2007, salvo engano. Esses dados aí estão facilmente disponíveis na internet e podem ser atualizados, né, relacionando com o índice de desenvolvimento humano. Eu estou adotando aqui vamos dizer assim, o diagrama de dispersão porque é fácil de visualizar, né? Não se transforma meramente num número como uma análise de regressão. Então você vê aqui nesse quadrante, o primeiro quadrante, né, você tem aí as democracias parlamentaristas, né, como Finlândia, Dinamarca, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Áustria, Islândia, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, né, Austrália, elas têm uma maior qualidade da governança, né? A qualidade da governança nesses países, que pode ser um proxy, né, de qualidade da democracia, é bastante superior à qualidade das democracias presidencialistas, né? Então dá lá um número lá, né, próximo de 65% aí de correlação positiva, né? 0,6,3, vamos dizer assim, o que é uma associação que a gente pode considerar alta, acima da média, né? Então a gente fazendo aí um teste de resíduo padronizado, né, entre as democracias parlamentaristas, né, e os sistemas de governo e o grau de democracia, a gente vê aqui também uma associação bastante forte, um resíduo de 0,6, uma correlação positiva alta, né, entre
a extensão da democracia e o sistema de governo. Né? As democracias presidenciais é negativo. Né? Então você tem democracias presidenciais, são democracias restritas, na sua maior parte, democracias moderadas, né? E não extensivas, segundo os índices aí que nós empregamos. Percepção da corrupção, a mesma coisa, né? Você tem uma correlação negativa entre sistema de governo e correlação e percepção da corrupção. Os países com democracias parlamentaristas são menos corruptos, né, do que as democracias presidencialistas de uma maneira geral, né, controladas pela variável de índice de desenvolvimento. O welfare state, né, que é uma variável para mensurar a qualidade de vida, né, também está positivamente associado, né, aos sistemas de governo. Aí, né? Então você pode dizer os países, né, parlamentaristas ou as democracias consociacionais, para usar a terminologia do Lipschitz, né, tem um maior índice de welfare state, um maior índice de gastos sociais, né, ajuda externa aos países em dificuldades econômicas, né, e uma maior relação entre a ajuda econômica para os países dependentes e gastos de defesa. Então, todos os indicadores de qualidade de vida, as democracias consociacionais e, dentro delas, os países parlamentaristas, têm um desempenho maior. Bom, aí trazendo essa discussão para a América Latina, né? Nós temos aqui 3 modelos de democracia presidencialista. Né? Nós temos aí o modelo venezuelano, que é basicamente um presidencialismo hipercentralizado, né? Com economia estatista, né? Então que surgiu num contexto aí de ruptura democrática através do chavismo. Né? O chavismo é um fenômeno complexo, né? Essa visão que a mídia tem aí do chavismo é uma visão muito estereotipada, muito superficial, porque quando o chavismo subiu ao poder, tinha toda uma teoria política sofisticada por trás, né, elaborada por vários analistas políticos, a ruptura democrática, usar uma crise da democracia presidencialista para resolver problemas de representatividade, para aprofundar a democracia, né? Mas depois o regime foi se degenerando, né? O Hugo Chávez, em vez de aproveitar a maioria congressual para ir na direção de um welfare state, com mandatos curtos e um sistema semipresidencialista ou parlamentarista, instaurou uma democracia hipercentralizada e o regime foi se degenerando aos poucos. Né? Que a gente pode colocar, que é um populismo agroexportador, né? Com integração subordinada à economia internacional e uma crise econômica muito grande, né? Uma dificuldade de construir uma agenda econômica alternativa, mas a receita aí da exportação permite eles financiar um esboço de política social, assim como o Uruguai, embora não tenha aí não seja uma potência industrial, né? Dependa muito economicamente dos países industrializados, aí, como Brasil, Estados Unidos e países europeus, para produzir bens de consumo durável. Né? E, finalmente, o modelo brasileiro, que é o presidencialismo de coalizão, né? E que tem uma gestão muito complexa da coalizão, como os melhores analistas aí chamam a atenção, né? Principalmente o Carlos Pereira, né? Acho que
quem escreve melhor sobre o presidencialismo de coalizão brasileiro, a meu ver, é o Carlos Pereira, que é um cientista político da FGV, e cujos custos de gestão da coalizão são bastante elevados, né? O que gera corrupção, né? Líderes populistas, majoritarismo, né? Uma série de anomalias que a gente está cansado de observar aí no noticiário do dia a dia sobre o funcionamento da democracia brasileira, especialmente do seu presidencialismo. E aí chegamos ao ponto final aí, né? A questão dos impasses do presidencialismo de coalizão. Há alguns pontos de discussão aí, né? Eu acho, a meu ver, né, minha visão é que o caso brasileiro confirma as proposições do Amorim Neto e do Carlos Pereira, né, sobre a existência de um modelo consensual com várias possibilidades. Né? Você pode transitar desde um governo aí sem partidos, né, e, vamos dizer assim, com um líder cesarista, conservador, estilo Jair Bolsonaro, até uma coalizão tipo Temer, né, onde houve uma aderência, uma coalescência muito grande com a base parlamentar. Né? Então você tem várias possibilidades, depende da estratégia de gerenciamento da coalizão da presidência, né, do círculo presidencial. Então você tem a variável independente básica, né, para determinar o perfil do governo, é a estratégia do gabinete presidencial. Então você pode ter um Temer, até um Bolsonaro, e isso em curto espaço de tempo. Né? Você tem 4 elementos básicos aí, ingredientes dessa crise atual do presidencialismo, né, brasileiro, aí, que eu estava me referindo aqui basicamente ao contexto da Dilma. Né? Então mostra, em primeiro lugar, os limites do presidencialismo de coalizão. Né? Um ponto aí que eu não vou poder desenvolver aqui, mas minha tese é que o presidencialismo de coalizão tem custos maiores para partidos de esquerda, tá? E o lulismo teve uma gestão bastante deficiente da coalizão, né? Mesmo no auge do governo Lula, lá, que foi o segundo mandato Lula, né? Onde o Lula fez uma aliança explícita e relativamente programática com o PMDB. Né? Houve um certo majoritarismo, houve uma ruptura do consenso participativo, né? Então houve manifestações de massa contra o governo Dilma, né? E muitas vezes essas manifestações de massa, aí, as maiores manifestações da história brasileira, não são abordadas em filmes que procuram caracterizar o processo de impeachment como um golpe, né? Manifestações muito grandes na Paulista. Houve essa ruptura. Por que houve essa ruptura? Né? Eu tenho aqui os meus palpites, já manifestei em outras oportunidades, né? Mas não vou desenvolver aqui, eu só constatar que houve essa ruptura e isso causava dificuldades crescentes para o governo Dilma. Né? Então a questão do combate à corrupção entrou na agenda, e o surgimento de uma nova classe média, né? Massas desorganizadas em busca de um líder. Né? Quais as suas demandas? É a grande incógnita do período. Né? E esse líder apareceu aí 2 anos depois na figura do Bolsonaro. Né? Essa palestra foi de 2016, lembro, abril, né? Antes do impeachment. E o que fazer? Né? Aí o último ponto da aula era as prescrições, né? Sem querer me envolver diretamente nisso aí, porque eu acho que a esquerda já tem intelectuais e líderes iluminados suficientes, né, para tirá-la dos becos sem saída em que se mete. Não sou eu que vou ter a pretensão de concorrer com essas figuras aí, né, grandes figuras da análise política brasileira. Primeiro, a necessidade de adotar uma dupla perspectiva estratégica, né, no caso, aí, salvar o governo e ao mesmo tempo, né, acumular forças para o futuro. Né? Como contornar a crise do impeachment. E eu sugeria, na época, um pacto semipresidencialista e uma reforma política que resolvesse as fragilidades do sistema político brasileiro. Né?
e que não fosse só a questão do financiamento público de campanha, né, que parece ser uma obsessão do PT e do PSOL, por exemplo, só pensam naquilo. Né? Para esses partidos, PT, PSOL, a reforma política é basicamente o voto em lista fechada e o financiamento público exclusivo de campanha. Né? Dá o que pensar, né? Dá o que pensar, colocar uma proposta aí quase suicida como essa, né? Num contexto em que 90% da população brasileira não está disposta a financiar político na agenda. Né? Quer dizer, quase não é nem um tiro no pé, é um tiro na cabeça mesmo. Né? Enfim, foi o que terminou acontecendo aí. A proposta não foi aprovada e isso aumentou a rejeição ainda mais. Né? E as perspectivas do governo Temer aí, né? Que eu coloquei mais para especulação e para debate. Eu não vou desenvolver aqui porque esse tópico já está desatualizado.